Fala pra você que tá acompanhando mais um Resenha dos 10 aqui com a gente, agora devidamente uniformizados com a nossa logo do Clube dos 10. Primeiramente você deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e nos siga nos Instagram que a gente vai voltar a postar conteúdo. A gente passou aí pela Páscoa, a semana de prova, então a gente acabou deixando um pouquinho de lado, mas agora a gente vai voltar com tudo, já começando com esse Resenha dos 10 pra você. Vou apresentar o pessoal que tá na bancada aqui comigo hoje. Primeiramente, uma muito boa noite pra você, Gui. Como é que tá aí o coraçãozinho? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, fãs do Clube dos 10. Boa noite pra todo mundo na banca. O coração tá suave, né? Depois de ontem, tem nem como ficar feliz. É louco? É, isso e muito mais a gente vai falar aqui hoje, né? Vitória do Corinthians sobre o comando de Fernando Diniz. Muito boa noite pra você, Pedro, que diferente do Guilherme sofreu um pouquinho, né? O coração tá chorando há bastante tempo. Fala, galera. Vamos pra cima, tem bastante coisa legal aí pra gente debater hoje no programa. E muito boa noite pra você, Paulo. Como é que tá? O Palmeiras tá jogando agora, né? No horário que a gente tá gravando aqui. Boa noite, primeiramente. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Antes da gente começar, o Palmeiras estava ganhando, eu estava até animado aqui com você conversando, mas acabou de sair o gol do Sporting Cristal, finalzinho do primeiro tempo, mas vamos lá, vai dar tudo certo sim. Então vamos lá, a gente tem muitos assuntos aqui pra falar, mas primeiramente vou dar uma geralzinha no que a gente vai comentar hoje, passar os resultados aí da Champions League. A gente teve na terça-feira PSG ganhando do Liverpool e passando para a semifinal, o Barcelona vencendo o Atlético de Madrid, mas sendo eliminado por 3-2 no agregado, Arsenal e Sporting 0-0, Arsenal se classificou com 1-0 no agregado, e o jogaço entre Bayern de Munique e Real Madrid, o Bayern de Munique acabou se classificando e vai pegar aí na nossa semifinal, acho que o PSG, né, se eu não me engano, vai enfrentar o PSG. Outro confronto é Atlético de Madrid e Arsenal. Então aqui rapidinho, quem que vocês acham que vai ficar com essa orelhuda? Eu acho que tá sendo uma das Champions mais que eu tô mais ansioso para assistir a final, porque realmente eu tô acompanhando mais bom futebol do que nos anos anteriores. E aí, quem que leva essa aqui? Bayern, Bayern, cravado. cravado. Tô com ele. Você também, Paulo? Eu também acho que dá Bayern, o Bayern ganha e eu acho que ganha em cima do Arsenal. Eu acho que o Arsenal tem um bom time, tem apresentado um bom futebol, mas tem decaído muito nessas últimas rodadas na Premier League e não vai conseguir segurar o Bayern de Munique nessa final aí não. Pra mim será... Cara, é difícil, mas acho que será PSG e Atlético de Madrid na final. Tá. E o Paris vai em busca Tá bom, do bicampeonato. Do contra. Então vamos lá, resultados da Sul-Americana dos times brasileiros. O Grêmio venceu por 1-0 o Deportivo Riestra, o São Paulo venceu por 2-0 o O'Higgins em casa, o Vasco perdeu, roubado, pro Audax Italiano em São Januário, Santos empatou com o Recoleta, a gente vai falar mais sobre, Botafogo venceu lá em Avejaneda a equipe do Racing, Atlético Mineiro está jogando nesse momento agora contra o Juventude, e o RB Bragantino 9-6 vai jogar contra o Blooming. Agora resultados da Libertadores, LDU venceu por 2-0 o Mirassol, Cruzeiro perdeu em casa para a Católica, Corinthians venceu o Santa Fé por 2-0, Fluminense perdeu em casa de virada para o Independiente Rivadavia, o Palmeiras está jogando nesse momento 1-1. 1-1, Intervalo agora. Contra o Sporting Cristal no Allianz Parque, e o Flamengo 9-6 enfrenta o Independiente Medellín. Então vamos lá, primeiro assunto, eu só queria... Primeiramente, eu acabei esquecendo agora de agradecer quem que mandou, os dois que mandaram essa pergunta de quem venceria a Champions, o Lipe HD22 e o Gabriel Cursino, nosso parceiro do Clube dos 10, mandaram essas perguntas. A gente vai responder outras aqui que vocês enviaram pra gente no Instagram. Eu queria agora responder uma pergunta do Ricardo Hernandes. Seria prudente o São Paulo demitir o Roger e um futuro próximo trazer o Dorival? Na minha visão, não é prudente. O Roger vem fazendo um bom trabalho com o São Paulo, tem conquistado os resultados, conseguiu vencer o O'Higgins terça-feira, já conseguiu criar ali uma gordurinha na Sul-Americana de 6 pontos. Eu acho que não seria viável trazer o Dorival, que não fez um bom trabalho no Corinthians em 2026. Pra mim também seria loucura demitir o Roger Machado nesse momento. A gente sabe que ele já chegou praticamente demitido, uma rejeição absurda do torcedor são paulino, mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo, cara. E a gente tinha vários exemplos de uma constante troca de treinadores, a gente sabe que não dá certo. Então agora a gente vai para o assunto mais aguardado, que é o jogo do Santos e Recoleta. Meu Deus. Aqui, primeiramente agradecer a quem mandou as perguntas. Eu vou começar com o Pedro, primeiramente. Só para você desabafar seu sentimento, como é que foi esse empate? O Neymar abriu o placar, o Santos depois tomou um gol de pênalti. E aí? Cara, sendo bem sincero, assim, lamentável o que fazem com o Santos Futebol Clube.
O torcedor tá cansado, sabe? Não aguenta mais. Tanto sofrimento, tanto descaso, corrupção, muitas coisas que acontecem na Belmirolândia, né? Como a própria torcida gosta de dizer. Um jogo pífio do Santos, um primeiro tempo vergonhoso. O time entrou totalmente relaxado, salto alto, essa é a grande realidade, achando que ia fazer o gol a qualquer momento, de qualquer maneira, e não é assim. Menosprezou a competição, menosprezou o adversário, justamente no aniversário do clube de 114 anos, assim, lamentável. E o Santos o time em campo é um reflexo da gestão Marcelo Teixeira. Grande nome, Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, sabe, promessas vazias durante todo o seu mandato, cara, assim, segundo treinador no ano, time sem padrão, sem alma, né? E como eu comento com pessoas próximas, a cada dia que passa, a cada rodada, a cada campeonato, o Santos vai perdendo sua identidade, o seu DNA, sabe? Perdendo o respeito, tanto que se você for ver, o Santos é mais respeitado hoje fora do país do que dentro do próprio país, sabe? Tudo que vem fazendo com o clube é lamentável, lamentável. Praticamente só sobrou as camisas e a torcida, porque, olha, a dívida passou do 1 bilhão. A gente viu essa semana, recentemente, o acordo que o Marcelo Teixeira fez com o Neymar Pai, que beira o ridículo, dando o CT Meninos da Vila, um patrimônio do clube como garantia, né? Então, cara, lamentável, triste o que acontece com o Santos Futebol Clube. Triste. Agradecer aqui a pergunta da Jimenez, e eu vou fazer para você, Paulo. Qual é a sua opinião sobre a postura do Neymar nas atuais entrevistas? A gente já viu ele discutindo com o torcedor, mas dessa vez de frente com o microfone, eu penso que seja a primeira vez que de frente com o microfone ele, em vez de responder, dar uma visão para a torcida do Santos que precisa de algo para se segurar nesse momento, ele preferiu discutir com um torcedor que às vezes tinha bebido algumas, estava nervoso com a derrota do clube, enquanto o Neymar, que é um cara que, camisa 10, deveria ser o cabeça desse time, tá aí perdendo tempo, né? Assim, o Neymar, ele se diz torcedor do Santos, né? E isso é muito importante, é legal ter no clube jogadores que se identificam com o clube. Mas o Neymar tem que entender que, além de torcedor do Santos, ele é o líder do time hoje. Ele não pode dar a resposta que ele deu pro torcedor, principalmente depois de um empate ridículo. O Santos, o tamanho que o Santos tem, o Santos é tricampeão da Libertadores. Primeiro, que jogar a Sul-Americana já é algo que anos atrás você não imaginaria ver o Santos jogando. O Neymar dá uma resposta dessa, depois de um empate, contra um clube que cogitou colocar o presidente para jogar, só mostra o que o Pedro falou, que o clube, cada dia que passa, perde a identidade. O Neymar, depois ele postou que ele estava de cabeça quente, mas quantas vezes ele já não fez esse post? Quantas vezes ele já não repetiu esse mesmo post, de falar, desculpa, eu nunca vou ser maior que a instituição. E isso a gente sabe, nenhum jogador é maior que nenhuma instituição. Então, eu acho que precisa um pouco ele querer mudar, ele tem que mudar esse pensamento, principalmente se ele realmente quer ir para a Copa. Isso não é bem visto. O Ancelotti não vai olhar para esse tipo de atitude e falar, eu quero esse cara no meu grupo, eu quero esse cara no meu elenco. Então, se ele realmente quer, se esse realmente é o objetivo dele, ele precisa começar a fazer mudanças reais no comportamento dele, principalmente fora de campo. Sim. E Jefferson, só aproveitando o gancho, hoje 5 membros da principal torcida organizada do clube estiveram presentes no CTR Pelé. Para cobrar, a gente sabe que isso, sendo bem sincero, não adianta em absolutamente nada. Mas só que mais uma vez, nem Marcelo Teixeira, nem Alexandre Matos, nem o Marcelinho Teixeira, o filho do presidente, que mesmo sem nenhum tipo de cargo, função, ele dá palpite no futebol. A gente sabe que isso acontece no Santos Futebol Clube, estavam presentes nessa reunião. Então, cara, lamentável o que acontece com o Santos Futebol Clube. É isso mesmo. Agora a pergunta do Gustavo Kersoni. Vou fazer para você, Gui, para você comentar um pouquinho do outro lado alvinegro de São Paulo, né? Qual é a opinião de vocês ao desempenho do Neymar no Santos? Para você comentar, o Neymar, ele quando joga, ele resulta, né? Ele faz alguma coisa, dá um passe, cria chances, mas esse é aspas, né? Quando joga. E como é que tá sendo esse quando joga dele no Santos? Se quando joga dele, tá sendo quando ele quer. Vamos falar real. Porque tem festa da irmã, vou fazer
babaquice ali, vou tomar amarelo, vou pra festa da minha irmã. E tô nem aí pro Santos. Aí tem festa do irmão, ou do pai, da mãe, não sei, da família. Ah, vou fazer outra babaquice, vou pra festa. E tô nem aí pro Santos. Então ele só joga quando não tem alguma coisa importante da família dele. E, como você disse, quando o Neymar joga, traz resultado. Não tem como. O menino é fantástico. Eu não gosto, desculpa todos os torcedores do Santos e quem gosta do Neymar, mas eu não gosto tanto dele assim. Mas eu não vou mentir. Quando ele joga, quando ele entra em campo, sendo pelo Santos, seleção, qualquer outro time, ele dá resultado. Então, tem nem muito o que falar. Sim. Dentro de campo é notória a evolução do time, os próprios jogadores ao redor se sentem mais à vontade. Sim. Em números, o aproveitamento é melhor quando ele está em campo. Mas assim, como o Gui falou, ele escolhe jogos. Até agora está jogando só dentro de casa, sabe? Provavelmente deve jogar contra o Fluminense domingo na Vila Belmiro, contra o Coritiba. E aí o próximo jogo fora de casa não vai. Ele escolhe, é o famoso controle de carga, né? Que eles utilizam É isso, hoje. controle de carga. Então, cara, é triste por ser o craque do time, o camisa 10, o capitão. É lamentável. Então, agora a última pergunta para você que a gente tem relacionado sobre o Santos, da Liz André Costa. Qual foi o maior vexame da rodada do meio de semana? Eu acho que isso é bem claro, Nossa, né? direcionado. É Caramba. o único time que empatou, né? Corinthians venceu, São Paulo venceu, O Palmeiras está jogando. Palmeiras está jogando, então está vencendo. E para você, Não, essa não tem nenhum tipo de dúvida. O Santos, por todo o contexto que envolveu a partida, como já foi dito aqui, o presidente querendo jogar, o filho do presidente jogou. Então, cara, e o Santos no aniversário do clube, sabe? E não conseguiu se impor, não conseguiu chutar no gol no segundo tempo praticamente. Uma displicência total e uma falta de respeito com o torcedor. Posso fazer uma lenda rapidão? Claro. Você falou disso aí de quase o presidente do clube ter jogado. Se nós tivesse, o gol do Rivadavia foi de pênalti, né? Foi. O Neymar, que gosta de fazer gol de pênalti na Kings League, teríamos o pênalti presidente no futebol Nossa, de campo. Era só o que faltava. então agora a gente já pode partir para outro assunto, que é o jogo do Timão, o Alvinegro Paulista, do outro, né? Que venceu o Santa Fé por 2-0 jogando na sua casa com gols de Ranieri e de Gustavo Henrique. A equipe comandada pelo Fernandinho fez seu terceiro jogo e sua segunda vitória. Teve empate no derby, mas ali com todo o complexo, ao meu ver, o Corinthians saiu não vencedor, mas saiu melhor do que o Palmeiras. Então, Gui, como é que foi esse jogo do Corinthians? Você acha que o Diniz, mesmo em 3 jogos, está conseguindo melhorar o desempenho da equipe em relação à maneira de jogar que o Dorival tinha? Bom, eu acho que vendo o jogo de ontem, ainda não está encaixado mesmo o futebol do Diniz. Tá o mesmo do Dorival, tá o 4-4-2 losango dele, só que a única mudança tática que ele fez é trazer o André um pouco mais recuado. Porque o André ele é mais forte, então ele tem que ser o volante. Ele não pode ser jogador que corre, tanto assim nos lados. Porque se for voltar, ficar indo voltando, o moleque vai cansar. Não sei como que esse moleque cansa, mas tudo bem. E... o que mais eu posso falar do Corinthians? Porra, felicidade. A postura mudou, né? A postura mudou. Acho Sim, que- isso é fato. Acho que desde depois do encontro com a torcida organizada, É, a e disso postura que mudou muito. o Pedro falou que ir lá no CT, conversar com os caras não resolve. Pô, resolve, hein? Cara, eu não sei, Resolve. sendo bem sincero. depende porque- da postura. Depende da postura, Porque a depende torcida da... que chega cobrando, xingando, nunca que vai funcionar. O jogador não vai querer ver aquele cara feliz. Mas se você chegar com uma postura de a gente confia em vocês, porque a gente sabe que vocês podem, é um elenco que tem potencial, tem talento, vocês podem. Então vocês têm que levantar, tirar a bunda da cadeira e jogar. Sim. Não adianta chegar xingando. A torcida do Galo, no início do ano, chegou em cima do time de uma maneira que eu vejo como positiva. Não chegou xingando ninguém, mas chegou cobrando. Sim, porque claro. tinha que ser cobrado a postura do Atlético Mineiro como foi no ano passado. Mas eu acho que essa evolução, eu acho que ela parte mais do Diniz, pra ser bem sincero, do que a própria cobrança em si, entendeu? Então, sim. A própria torcida do Corinthians sempre disse que os jogadores escolhem jogos, né? Desde 24 anos. Então, e desde a chegada do Diniz isso mudou. Olha o Garro. O que o Garro estava O jogando, Galo tá jogando. já voltou a participar, participou dos gols contra o Platense na Argentina. Então, acho que a mudança foi a virada de chave, a postura da equipe do Eu Corinthians. acho que isso passa do Diniz da confiança, porque Sim. no Fluminense, pô, os caras eram
cabisbaixo, pô, não tinha nem tanto assim, muita coisa. Chegou o Diniz, falou, ó, final Libertadores lá naquele dia, vocês vão estar lá. E o elenco, por muitos, considerado como velho, né? Sim. Felipe Melo, Marcelo, Thiago Silva, Fábio, nossa. De fato. Então, quem mandou essa pergunta, né, foi o Silveira e o Antônio97, né? Perguntas parecidas, né? Como é que tá sendo essa primeira passagem do Diniz? E o que você tá achando, Paulo? Porque realmente é um treinador que muda muito do estilo de jogo do Dorival. E como a gente comentou, né? É um Corinthians que melhorou de desempenho e que trouxe jogadores que não desempenhavam para voltar a jogar bem, né? Então, o Diniz, como o Gui já disse, ele ainda não conseguiu colocar aquele sistema dele de saída de bola, E eu aquele acho controle difícil de de bola. colocar. Também acho. Falta O time do qualidade. Corinthians hoje, eu acho que a linha defensiva do Corinthians não tem esse perfil. Você não vê hoje, eu não vejo hoje o Hugo conseguindo sair com o pé do jeito que o Fábio saía no Fluminense. Gustavo Henrique. Não, e... Desculpa te interromper. E ontem, eu tava no tri assistindo o jogo, o Gabriel Paulista, ele foi devolver a bola pro Hugo Souza. O Hugo Souza foi dar um giro de Beyblade com a bola. Nossa senhora, a bola foi pra fora. Eu falei, que isso, Hugo? Não tem como. Não Mas, tem essa mas eu qualidade. acho que o Diniz, assim, ele mudou muito nos últimos trabalhos. Essa insistência que ele tinha, essa jogadinha lá de trás. É porque acho que a pressão da mídia, da torcida. Sim. Não Acho é, que fez ele não é os mudar jogadores bastante. que tem que se adaptar ao técnico. O técnico tem que se Sim, adaptar aos claro. jogadores. Também. É Se isso. o Corinthians tem um elenco que às vezes sai melhor na bola parada, às vezes sai melhor com a bola no chão, ele tem que entender esse procedimento e partir jogando com isso, né? O que vocês acham? Eu também acho. Eu acho assim, o time do Corinthians é um time bom, de 1 a 11. Eu acho que tem um ataque muito bom. O Yuri Alberto é fundamental nesse time. O Memphis não jogou, mas é como vocês falaram. Acho que tem que se adaptar ao elenco, sabe? Essa jogadinha loucura atrás. O Hugo não vai muito bem com os pés, né? E o fundamento principal do goleiro é a mão, né? Não é defender, esse, né? Não é o pé. E o Memphis não jogou porque o Corinthians, a notícia que saiu essa semana, que o Corinthians cuidou mal da lesão dele e ele vai atrasar ainda mais a recuperação dele. Fato que ele quer ir pra Copa só, né? Não, sim. Tá se poupando Eu pra acho que dar- Ele tá querendo dar uma de Rames no São Paulo, essa é a grande verdade. No Ó, máximo ele falam tá, tipo tanto assim, do Neymar, mas o Neymar tá jogando, hein? mas o Memphis ele vai jogar, mas assim, quando Copa do Brasil, uma Libertadores mais pra frente, né? Mas o contrato acaba, não acaba? Mas eu acho que Tava meio do ano agora. estão revendo É. renovação, né? Bom, então a gente já deu uma passada nos clubes, como o Paulo falou, o Corinthians o Palmeiras tá jogando agora, tá empatando 1-1. Pato não acabou de começar o primeiro tempo, ou o segundo tempo, perdão. Segundo tempo, então iniciado 1-1 pro Palmeiras no Allianz rapidinho. Parque. Eu tinha visto uma notícia, acho que foi hoje de manhã, que foi protocolado o primeiro pedido de impeachment contra o presidente do Corinthians, o Osmar Stavri, por conselheiros e o resto da rataiada que tem lá. E eu tenho uma notícia dentro do Corinthians, de um cara que trabalha lá, lógico, não vou falar a fonte. A né? fonte, Fala a né? fonte, pai. A fonte. Não vou. E ele falou que quem tá liderando isso é o Rubão, Rubão, de novo. Eita, Aquele meu Rubão. Deus do céu. O Rubão de novo. que trouxe Pedro Sempre as Raul mesmas por pessoas, 5 bizarro. milhões É de politicagem, euros. né? Esse cara escutou essa frase? Pedro Raul por 5 milhões de euros. Essa frase é absurda, gente, desculpa. Então tá todo mundo voltando. Então eu vou colocar aqui na tela um assunto especial que eu preparei para eles hoje. Eu não contei no nosso pré, porque é um assunto que, principalmente com os jogos de Champions rolando, eu conversei muito, a gente conversou muito, e se o Paulo até poder pegar, a gente fez uma enquete com a opinião de toda a galera, porque realmente é uma discussão que eu não sei por fora, mas é uma discussão que aqui entre nós acabou batendo muito, acabou sendo muito relevante, que é a disputa de dois jogadores que pra mim são gênios, podem ter um futuro nível bola de ouro, que é Michael Olise e Lamine Yamal. Eu coloquei aqui, peguei uns números. Olise em 43 jogos, lembrando, temporada 2025-2026, se iniciou ali em agosto de 25, juntando Bundesliga, a Pokal, que é a Copa da Alemanha, Champions League e a Supercopa da Alemanha, 43 jogos, 18 gols e 29 assistências, lembrando que no time dele tem Harry Kane, que é também um cara que dá muito passe e faz muito gol. Tá com 50 melhores do participações, hein? Absurdo. Bizarro. E do outro lado, Lamine Yamal, 44 jogos, 23 gols e 18 assistências, também pegando a Copa do Rei, também pegando La Liga e a Champions League e a Supercopa da Espanha, né, que tem ali um jogo a mais. Mas o que vocês têm para comentar? Primeiro eu vou dar a minha opinião, que eu sou
mais pro lado francês da história, pro lado Tinha o Olise. o melhor Lado certo da o história. melhor canhoto dessa imagem, pra mim é o Olise. Mas brincadeiras à parte, é um cara que tem muita qualidade. E eu acho que são dois jogadores que driblam muito. E isso é muito gostoso da gente assistir numa partida de futebol, né? Principalmente uma Champions League ali pegando fogo. Mas eu tô do lado do Olise, que tem números melhores. E pra mim é um jogador mais completo. E pra vocês? Cara, assim... Primeiro que os dois jogadores têm uma característica que aos poucos tá acabando, que é o drible curto. Vai pra cima, profundidade, sabe? Hoje em dia, tudo robotizado, né, os jogadores. É o ponta que tem que acompanhar o lateral. O lateral Cara, que vira ponta. Nossa senhora. E pra ser bem sincero, eu acho que assim, se for pegar pela temporada, a temporada do Olise é melhor. Mas eu acho que vai muito do contexto. Acho que o time do Bayern é muito melhor que o time do Barcelona. Só que pra mim, um patamar que o Yamal vai chegar, pra mim, na minha opinião, ele tem tudo pra se tornar um gênio. Como... Não vou citar os nomes, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, pra mim esses caras tão gênio, Mbappé é gênio. Ele tem tudo pra chegar nesse nível. O Olise não, até mesmo pela idade. Eu acho que o teto do Olise é craque, mas isso não significa que, pô, se você queria os dois no peixe, sabe? Isso. Acho que dá Então, pra tem ganhar que ser recoleta destacado, com isso. né? Parece que quando fala de um, outro é ruim, outro, né? Não. São dois do É. futebol hoje, né? Não tem nem o que falar, então. Top 1, top 2 pontas no mundo. Então, Facilmente. canhotinhos. É. E pra vocês? Assim, o Yamal é o que você acabou de falar. Falar bem de um, falar que um é melhor que o outro não quer dizer que o outro é ruim. A eliminação do Barcelona na Champions teve zero culpa do Yamal. Do mesmo jeito que a eliminação do Real Madrid ontem teve zero culpa do Arda Güler. O Yamal, ele jogou a bola que ele tinha que jogar. Só que o time do Barcelona não Então, acompanhou. ele jogou bem, né, contra o Atlético de Madrid. Os dois jogos. Não foi não foi que ele Fez jogou gol, mal, né? ele jogou bem. Ele não se omite. Essa é a Não grande se verdade. esconde no jogo, Ele não né? se esconde de nenhum jogo. Ele vai pra cima e ele não é aquele tipo de jogador que tá ganhando de 2-0, ele vai pra cima, se tá ganhando de 0, se tá empatando, se tá perdendo, ele corre da jogada, ele se esconde. Não, o Yamal ele aparece sempre. Quando o Barcelona precisa dele, ele tá lá. Mas, na minha visão, o Olise não só essa temporada, eu gosto mais do estilo de jogo dele. Não só o estilo de jogo, mas também, se você for pegar e comparar os dois, eles são muito diferentes. Não só dentro de campo, né? Um é mais reservado, muito mais reservado, você não vê muita coisa na mídia sobre o Olise, Sim. a não ser o modo dele de ser descolado, digamos assim, não se importar chucro, tanto. né? Chucrão, exatamente, de ser chucro. O Yamal, muito pelo contrário, com 18 anos ele fez aquela festa que ficou famosa no mundo inteiro, né? Aham. Mas o Pedrão falou muito bem. O potencial hoje, o potencial é do Yamal. Sim, concordo. Mas se eu tivesse que... Vai ter aquela pelada no sábado de manhã, o Olise é a minha primeira escolha. O primeiro colete é dele. Caramba. Difícil falar desses dois, hein? Que... É fácil, pô, são dois craques. Não, difícil porque um tem a minha idade e já tá amassando no Barcelona. Foda. E eu tô fazendo nada. Não, calma, que isso. Tô no maior podcast do mundo hoje. Tô com dos 10. E o Olise, francês, que até poucos tempos eu não sabia quem era. Lógico, ninguém sabia, mas quando chegou no Bayern parece que teve o Company. Trouxe um negócio pra ele que não dá pra explicar. Parece que a água do Bayern de Munique parece que é bem diferente. Os caras chegam lá, vai ficar fortão. Chega magrinho, né? É, disciplina, lá tem o muita Felipe disciplina na Coutinho. academia. Impressionante O estilo isso. de jogo é pra frente, é sempre pra frente, então te Sempre obriga a correria. jogar. Te obriga a jogar. Pressão alta. E o Yamal, o moleque tem, como eu disse, tem 18 anos, vai amassar muito ainda, vai fazer muita coisa boa, vai trazer uma Copa pra Espanha. Não sei quando, mas vai. E nesse time eu sou o Yamal. Yamal, então temos dois. Você Yamal. crava que o Yamal consegue ganhar uma Copa do Mundo com a Ele Espanha. cravou, ele não colocou interrogação, ele cravou. Você tá com a enquete aí, pra gente dar uma olhadinha? Então, a enquete aqui, por enquanto, O que o Clube dos 10... tá pro Olise. Olise. Teve 3 votos, sendo que dos 3 que estão aqui, só um da mesa votou. Então, seriam 5. 5, né? Você votou no Olise também aqui? Ou você votou Não, Yamal. Não, é. Yamal? Yamal. Então tá empatado quase. 3-3. Tá 4-3. O Yamal, pra 3-3, mim, né? Mais o seu e o Tá. dos dois. o Yamal, pra mim, ele tem aura de menino da vila.
Sabe, É, cara? Neymar. Neymar. Cara, ele é um Neymar espanhol, Mas é bizarro, isso. a semelhança, E o bom os dele é que trejeitos. ele tem arrancada. É. Ele é diferente do Elise por causa disso também. Tem uma arrancada. É um cara que dribla em velocidade. Mas né? ele tem que tomar cuidado com isso. Ele não pode, vamos lá, o Neymar a gente fala muito que ele se perdeu depois que ele começou. Ele podia ter sido diferente se ele não sai do Barcelona. Mas Tudo bem que eu acho que pro Yamal sair do Barcelona hoje é muito mais difícil. Ele cresceu lá, ele saiu de lá, tem aquela foto emblemática com o Messi, que é o maior ídolo do Barcelona, mas ele tem que tomar muito cuidado porque novo, ele já está se envolvendo com muita questão de mulher, festa. Sim. Então, se ele realmente quiser realizar isso que o Gui falou, de trazer a Copa para a Espanha, se ele quiser ganhar uma Champions League pelo Barcelona, ele tem que ter a cabeça mais centrada que o Neymar teve na carreira dele. E o futebol de hoje exige isso, né? Muito. Não é só dentro do campo, fora é fundamental. Se cuidar do corpo, da mente. Sim. E antes de encerrar o papo sobre os dois, o Yamal jogou sozinho. Não tem como. É, Sem Rafinha, o Barcelona não tem. O companheiro do Yamal é o Ferran Torres, o do Olise é o Harry Kane. Harry Kane, né? É o Harry Kane, Não, o vocês Musiala. gols. Não, isso é verdade. Né? É o Tubarão. Pra ser dito. Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. As perguntinhas que vocês mandaram no Instagram a gente vai ficar respondendo nos stories. A gente anotou algumas aqui, mas não vai acabar dando tempo. Algumas a gente respondeu, algumas mais relacionadas ao futebol. Só para dar um detalhe rapidinho, coisas relacionadas à seleção. Muita pergunta se o Neymar seria convocado, qual seria nosso time, nossa convocação. A gente vai deixar um pouquinho mais para frente, um pouquinho para quando estiver mais perto da Copa, que eu acho que o assunto vai estar mais quente. A gente vem com mata-mata da simulação da fase de grupos para vocês. Isso vai dar Conteúdinho polêmica, legal. tá? Esse Então, mata-mata aí vai dar polêmica. vai Muito dar bem, polêmica. né? Então, dá uma boa noite aqui pro pessoal que esteve comigo hoje. Boa noite pra você, Gui. Boa noite, turma. Boa noite. Bom descanso pra todo mundo. Que dormem com Deus, com Buda, com Alá, com Oxalá. Que fofo, Não mano. tem briga, Que é fofo, mano. E vai Corinthians. E é isso. Boa noite pra você, Paulo. Boa noite. Tá 1-1 ainda. Eu tenho fé que 1 a 1. ele não vai, esse time não vai decepcionar a gente de novo. Nunca decepcionou. Porque empatar 2 jogos na Libertadores a gente sabe que é muito complicado, mas vai dar tudo certo. Pra É cima isso, muito Cristal. obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Jefferson, Gui. Boa noite, Paulão. Cara, feliz. Primeira participação aqui no programa de muitas, se Deus quiser. Um abraço a todos e fora Marcelo Teixeira. Bom, então é isso, pessoal. Só mesmo uma boa noite pra você que nos acompanhou no nosso Clube dos 10. Na próxima a gente vai estar cada vez melhor, porque isso é sistema de evolução. Então agradecer pra quem esteve aqui hoje, pro Gui, pro Paulo, pro Pedro, pro pessoal que tá fazendo com tudo pra vocês lá atrás. Sim, O muito Bento, o importante. Arthur, o João, o Gustavo, Gabi. o Gabi, Bruno. o Bruno. Não. É difícil. Muita gente, muita gente. Lembrar a escalação de um time inteiro É, quase. É, pô. então, não Isso. é E difícil. vem que é o PVC, né? Ainda. Bom, vamos frisar. Bom, então é isso. Uma boa noite para você que nos acompanhou de novo. Dê like aí no YouTube, compartilhe, se inscreva no nosso Instagram, @clube_dos10, 210 é junto. Segue a gente lá, dá uma curtida. A gente tinha parado um pouquinho com o conteúdo pela Páscoa, depois uma semana de foram muito puxadas prova. também. Mas agora a gente está voltando. A gente vai trazer conteúdos cada vez mais diferentes e mais legais para você. Então, não tem demais isso. Uma boa noite para você que nos acompanhou e valeu! Valeu, obrigado.